de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 25, 65, Sambódromo, Dom Pedro, Bloco C, Manaus, Amazonas. CEP: 6, 9, 0, 40, IFEM: 0, 0, 0, Fone, Fax: 0, 92, 3, 6, 2, 2, 0, 8, 6, 9, e-mail, braille, @culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro: Homem na Pré-História. Autora: Rosicler Martins Rodrigues. Nota importante: esta obra foi preparada para ser lida, exclusivamente, por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal, e o infrator arcará com as responsabilidades. Sobre a autora: Rosicler Martins Rodrigues, bióloga e pós-graduada em zoologia pela Universidade de São Paulo. Autora de livros de divulgação científica publicados pela editora Moderna. Homem na Pré-História. Segunda edição. Edição reformulada. Moderna. CD 2. Sumário. CD 3. Prefácio. CD 4. Apresentação. CD 5. Capítulo 1. De onde viemos? CD 6. Capítulo 2. O mundo dos primatas. CD 7. Capítulo 3. O chimpanzé e seus hábitos. CD 8. Capítulo 4. A história de Lucy. CD 9. Capítulo 5. O criador da pedra lascada. CD 10. Capítulo 6. A dominação do fogo. CD 11. Capítulo 7. O Homo sapiens. CD 12. Capítulo 8. O caçador de imagens. CD 13. Capítulo 9. A domesticação de plantas e animais. CD 14. Capítulo 10. O homem, hoje. CD 15. Considerações finais. CD 3. Prefácio. Existe uma grandeza no modo de se ver a vida, com seus múltiplos poderes, como sendo inicialmente soprada pelo Criador em algumas formas ou em uma só, e que, enquanto este planeta foi girando de acordo com as leis da gravidade, de um começo tão simples tenham evoluído e continuem a evoluir em infinitas e maravilhosas formas. CD 4. Apresentação. As espécies de seres que vivem hoje são descendentes de outras que viveram no passado distante, as quais provêm de outras ainda mais antigas. Assim, recuando no tempo, chegaríamos a tantos milhões de anos que nem conseguimos imaginar.
E a longa história da vida, iniciada no mar, com seres diminutos que se transformaram através do tempo, conquistaram a terra firme e povoaram a terra. A nossa espécie também faz parte dessa história. Filho da natureza, o ser humano está sujeito às leis da vida e da morte. Ele também é um animal. Embora sem a força e as garras de um leão, sempre foi caçador, porque inventou armas e armadilhas. Não tem a pelagem do urso, mas vive nas regiões geladas, fazendo roupas de panos e peles para se proteger. Mesmo não tendo dentes resistentes como os do boi ou aguçados como os do cão, come plantas e carnes duras, porque sabe usar o fogo para assar e cozinhar. O ser humano cria mundos imaginários, lembra-se do passado e sonha com o futuro, sabe que vai morrer e sente o medo da morte. Fala, escreve, lê e, assim, transmite o que sabe para filhos, netos e futuras gerações. Tem um lugar especial na natureza, mas não é senhor dela. Hoje, quando tanto se fala do poder que o homem tem de modificar a vida na Terra, é importante conhecer a origem da nossa espécie, saber como nossos antepassados sobreviveram e garantiram a existência de cada um de nós. A nossa espécie é um resultado provisório da natureza e continuará se modificando, como todas as demais espécies do planeta. Nosso corpo e nossa mente, nossas relações com os outros e com o ambiente estão mudando e seguirão caminhos que podem levar a uma nova etapa da evolução da humanidade. CD 5, capítulo 1, De onde viemos? Em todas as épocas e em todos os lugares, as pessoas sempre criaram explicações sobre a origem do mundo e procuraram responder uma pergunta: de onde viemos? E ela tem sido respondida durante séculos através de histórias sagradas que narram acontecimentos ocorridos no princípio de todas as coisas e de todos os seres da Terra, graças à ação de entes sobrenaturais. Essas histórias constituem os mitos. Um desses mitos é o Gênesis, narrado na Bíblia, o livro sagrado dos judeus e cristãos. Ele conta como Deus, um ente sobrenatural, criou o mundo e tudo que nele existe, inclusive o homem e a mulher. Essa história mítica da criação, narrada na Bíblia, cria um mundo mágico que satisfaz a religiosidade dos seres humanos. As explicações científicas sobre a origem da Terra e dos seres. Assim os céus e a terra e tudo o que existe foram acabados. E, havendo Deus acabado, os vivos são mais recentes do que sua obra. No sétimo dia descansou, mito bíblico, pois foi somente no fim do século XIX, que certos fatos da natureza levaram alguns estudiosos a concluir que todas as espécies têm sua origem na aurora da vida. No caso da espécie humana, lá no passado distante existiu uma espécie que pode ter sido ancestral do homem e também do chimpanzé. Naquela época, as ideias sobre o passado dos seres humanos causaram espanto e indignação. Alguns até aceitaram que as espécies mudam através do tempo, uma vez que já tinham sido encontrados muitos fósseis de animais pré-históricos. Mas afirmar que um ser tão inteligente como o ser humano tem a mesma origem do chimpanzé, já era demais. Muitos consideraram revoltantes tais ideias que sobre a origem da espécie humana, contrárias aos ensinamentos bíblicos, e não pouparam o criador da teoria da evolução. E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou Deus uma de suas costelas e pôs a carne em seu lugar, e da costela tirada de Adão formou Deus uma mulher. Charles Darwin, quando ele publicou, em 1871, seu livro, A Origem das Espécies. Os jornais da época publicaram caricaturas, ridicularizando suas ideias. Depois de Darwin, muitos outros cientistas se dedicaram a investigar o passado da humanidade, recolhendo pistas que ajudaram a reconstituir como eram e como viviam nossos remotos ancestrais. Charles Darwin, autor da teoria da evolução, que revolucionou os conceitos sobre o ser humano. Professor Ictiosauro. O fóssil que os senhores estão vendo pertenceu a algum animal inferior. Os dentes são muito frágeis, a mandíbula muito fraca, e o que mais intriga é como este animal teria conseguido obter comida. Gorila, esse homem quer ofender minha família. Diz que é meu descendente. Sr. Berg, Sr. Darwin, dê-lhe uma palavra de conforto. As pistas mais importantes são ossos que mostram se seus donos eram do sexo masculino ou feminino, jovens ou adultos, altos ou baixos, velhos ou jovens, mas não revelam se eram peludos ou não, gordos ou magros, negros ou brancos.
As imagens desses indivíduos pré-históricos foram criadas por artistas que se basearam nos dados dos cientistas e em sua própria imaginação. Não é fácil encontrar ossos de seres humanos que morreram há 10.000, 100.000 ou até 1 milhão de anos. Uma das razões é que havia poucos seres humanos naquele tempo. Muitos morriam devorados por animais. Os que morriam de doenças se decompunham, e os ossos expostos ao sol e à chuva viravam pó, que o vento levava. Os ossos que escaparam de virar pó são aqueles que ficaram soterrados em poços de asfalto ou em pântanos. Assim protegidos foram se tornando mineralizados como pedras. Esses ossos fossilizados foram encontrados por cientistas que investigam o passado, ou casualmente por trabalhadores que cavavam a terra para construir alicerces ou túneis. Muitos desses ossos estavam em pedaços, que foram colados como um quebra-cabeça. Outras pistas importantes para a investigação do passado são os fósseis de outros animais e de plantas, pois permitem recriar o cenário onde nossos ancestrais viviam. Fundamentais na investigação do nosso passado são os instrumentos de pedra fabricados pelos homens pré-históricos, pois ajudam a imaginar como era a sobrevivência do dia a dia naqueles tempos. Os esqueletos e os instrumentos de pedra são, portanto, as principais pistas para descobrir a origem da nossa espécie. Mas há muitas outras e, quanto mais recente for a época pesquisada, mais variadas e numerosas serão essas pistas, tornando mais fácil investigar o passado. Depois de bem pontiagudas, as pedras serviam para tirar o couro de animais e furá-lo e também para desenterrar raízes. Além de serem boas pontas de lança, pedras lascavam outras pedras até que ficassem com bordas cortantes, o suficiente para rachar árvores, quebrar ossos, servindo também como arma de defesa. Dentes de javali, furados de um lado, encontrados ao lado de um esqueleto. Muito provavelmente formavam um colar, com um cordão passado através dos furos. Ossos de mamute encontrados em círculo, vários deles em pé e enterrados. Talvez tenham servido para prender as peles que cobriam a armação de uma cabana. Os cientistas que pesquisam o passado são os arqueólogos. Na língua grega, arqueu igual velho e barra ogos igual estudo. Para poder compreender melhor a forma de vida passada, eles frequentemente pedem ajuda aos antropólogos, de antropo igual homem, que estudam povos que, ainda hoje, sobrevivem como nossos antepassados na pré-história. Para comer, eles caçam e colhem frutos, raízes, folhas, ovos, mel, mariscos, sem nada plantar ou criar. CD 6. Capítulo 2. O mundo dos primatas. Para compreender o passado da humanidade, os cientistas também estudam os primatas, um grupo onde estão os animais mais parecidos com os seres humanos. O homem, o chimpanzé, o gorila, o orangotango e o gibão formam o grupo dos antropóides, que quer dizer parecidos com o homem. Também são primatas o mico, o macaco-aranha e centenas de outros macacos do mundo das árvores, bem como o babuíno e o mandril, que vivem no chão, além do lêmur, do gálago e outros menos conhecidos. Os primatas, apesar de serem diferentes uns dos outros, têm características semelhantes. Todos os primatas, apesar de diferentes uns dos outros, descendem de pequenos animais como os esquilos, que viveram há 60 milhões de anos, ao lado dos dinossauros. Por terem um ancestral comum, os primatas têm características semelhantes. Vejamos quais são elas. Postura ereta. Todos os primatas são capazes de ficar em pé, embora só os humanos tenham postura ereta constante, o que foi uma grande conquista, pois ficar em pé libera as mãos, permite enxergar mais adiante e te visão ampla da coisa ao redor. No chimpanzé, a coluna vertebral não fica em linha reta com as pernas, e os músculos das coxas não conseguem mantê-lo em pé por muito tempo. Ao andar, ele apoia as costas das mãos no chão. Andar é uma adaptação tão importante para o ser humano quanto voar para os pássaros. Foi caminhando que nossos remotos ancestrais saíram da África e se espalharam pelo mundo. As mãos. Todos os primatas têm mãos, mas nenhum tem a habilidade dos seres humanos, que são capazes de enfiar uma linha na agulha, girar uma chave de fenda com força, tocar violão com destreza. O mico tem mãos desajeitadas porque todos os seus dedos se movem de uma só vez. Os dedos das mãos de outros macacos movem-se melhor, mas somente o polegar do chimpanzé e do homem é capaz de encostar nos outros dedos e segurar até mesmo uma bolinha. Observe os desenhos. Mico chimpanzé. Macaco. A visão. Ter mãos hábeis não serviria muito aos primatas se eles não fossem capazes de perceber a que distância estão os objetos.
Essa é outra semelhança entre os animais desse grupo. Sua visão em terceira dimensão permite-lhes avaliar a que distância estão as coisas. Vivendo nas árvores é fundamental enxergar bem, porque na hora de saltar de galho em galho é preciso avaliar corretamente a distância entre eles. Muitos primatas também percebem cores, encontrando com facilidade as folhas e os frutos preferidos no meio da vegetação. O homem andereto tem os olhos distantes do chão e percebe a que distância estão os objetos. Por isso enxerga melhor e sua visão tem mais alcance do que a dos animais que andam de quatro. Essas características foram muito importantes para a percepção de a sobrevivência da nossa espécie. Ainda hoje essas profundidades são maiores nos primatas, que têm as qualidades e nos ajudam a sobreviver em várias situações, colocados lado às ações, principalmente no trânsito das cidades. Lado na face, pois o campo de visão de um olho se superpõe ao do outro. Tempo de crescimento. Comparados a outros mamíferos, os primatas demoram a se libertar dos cuidados da mãe. O ser humano é o mais dependente. Quando nasce, não consegue sequer ficar em pé, só por volta dos 8 anos é que começa a se soltar para o mundo. Durante o longo tempo em que dependem dos pais, os filhotes de primatas aprendem muita coisa. E tudo o que aprendem ensinam para os filhos. Com apenas 1 ano de idade, o gato sobe nos muros, caça, defende seu território e atinge a maturidade social e sexual. O gorila e o homem, com 1 ano de idade, sequer sobrevivem sem a proteção da mãe e de outros adultos. A linguagem. Os seres humanos têm a capacidade de emitir sons extremamente variados, que são combinados para formar palavras com que expressam sentimentos, fatos e ideias. Assim é formada a linguagem. Desde os tempos pré-históricos ela é usada para transmitir o conhecimento através das gerações. Dessa maneira, no início, as figuras e os sinais eram gravados nos paredões de rocha. O conhecimento é ampliado e modificado através do tempo, resultando na evolução da cultura humana, que está sempre se renovando e criando novos caminhos para o futuro. Entre os primatas, os humanos são os únicos que têm linguagem elaborada. Por meio dela, o conhecimento vai se ampliando e a história da humanidade vai sendo contada através do tempo. CD 7, capítulo 3. O chimpanzé e seus hábitos. Pesquisadores que convivem com os chimpanzés nas florestas africanas e criam esses animais como se fizessem parte de suas famílias contam coisas interessantes sobre eles. O ser humano sempre se considerou o único capaz de planejar e fazer instrumentos porque isso exige várias habilidades. Pensar o que pretende fazer, imaginar o instrumento, escolher alguma coisa do ambiente em que vive com ela e elaborar o objeto. Esse processo sempre pareceu ser bastante complicado para a cabeça de um animal, mesmo que fosse um chimpanzé. Grande engano. Os chimpanzés fazem e usam instrumentos para realizar várias tarefas. Uma delas é tirar cupins dos cupinzeiros. Com paciência, os chimpanzés procuram gravetos apropriados para enfiar nos cupinzeiros. Quando não os encontram, cortam um ramo e arrancam suas folhas para fazer uma varinha. Os chimpanzés também escolhem pedras e paus, para se defender do leopardo, seu pior inimigo. Primeiro, atiram pedras e paus de cima das árvores. Depois, se for preciso, enfrentam a fera com porretes nas mãos. Também fazem uma espécie de esponja para beber água e se limpar. Primeiro amassam e mastigam um punhado de folhas. Depois mergulham a esponja de chimpanzé pescando seu alimento. Ele coloca a folha espremida, com água na boca. É como tomar enfia uma varinha no cupinzeiro para que um copo de água. Essa esponja também é usada para os cupins amordam, limpar os pelos, ficando agarrados a ela. Em seguida os chimpanzés vivem em sociedade e o bebê chimpanzé retira o galinho e come-os sem aos líderes do bando. Eles passam boa parte dos cupins dia comendo folhas e frutos. Os machos mais velhos cuidam da segurança do bando e decidem quando seguir adiante à procura de comida. Quando caçam, dividem a carne entre os caçadores. As fêmeas são boas mães e cuidam do bem-estar dos filhos até que completem 4 anos. Com essa idade, eles se tornam independentes. Mas a afeição entre mãe, filhos e irmãos permanecem por toda a vida. Há uma grande diferença entre nós e os chimpanzés. Entre eles, a figura do pai não existe. Os machos adultos são pacientes e brincalhões com os filhotes, mas não reconhecem seus filhos. Entre os chimpanzés, as relações de amizade entre os chimpanzés são visíveis. O amor da mãe pelo filho parece ser tão grande apertos de mãos, nos passeios de braços dados, nas contas dos humanos.
Sons que fazem juntos pela mata. Seus gestos se parecem demais com os nossos. Coçam a cabeça quando não entendem o que o outro quer. Estendem a mão para pedir comida. Batem nas costas do companheiro em sinal de camaradagem. Agitam os braços para chamar a atenção. Os chimpanzés aprendem a andar de bicicleta, comer com garfo e faca, dirigir carros, jogar bola, lavar louça, ligar a televisão, vestir roupas e dançar. Apesar de tão parecidos com os humanos, os chimpanzés não falam, mas alguns conseguiram aprender a linguagem dos surdos. Outros aprenderam a relacionar figuras indicadoras de coisas, maçã, banana, árvore, com figuras que indicam ações, andar, comer, dormir. Assim, quando esses chimpanzés querem passear no parque, por exemplo, mostram para o treinador a figura de uma árvore e a figura as caras e caretas dos chimpanzés de uma pessoa andando. Mostram o que eles hoje, os cientistas consideram as potencialidades do sentem. Fazem bico quando curiosos. Chimpanzé iguais aos dos seres humanos, embora menos franzem a testa em sinal de atenção, desenvolvidas. Ou seja, ele é capaz de fazer o que fazemos, dão gargalhadas só que não tão bem. De alegria arregalam os olhos. O modo de vida dos chimpanzés tem ajudado os de espanto. Pesquisadores do passado a imaginar como deve ter sido a vida dos ancestrais mais antigos da espécie humana. Se tirarmos os pelos do chimpanzé, fica evidente sua semelhança com o homem. CD 8, capítulo 4. A história de Lucy. Trovões ecoam no céu. No escuro da madrugada raios iluminam as árvores, o capim seco e as moitas espinhosas. Lucy acorda assustada e abraça o filhote. Aninham-se no abrigo de palha da forquilha de uma árvore e escutam a trovoada que se aproxima. Outros do bando também acordam e sentam-se em seus abrigos. Ainda sonolentos, olham o dia que amanhece. Coçam a barriga, bocejam e espreguiçam pouco se importando com o vento que sopra forte, levantando a terra seca e tufos de capim. Os filhotes abraçam as mães, com medo do temporal. Sem pressa, descem das árvores. Os mais velhos dão grunhidos de alerta, porque nessa hora fresca da manhã tigres e leões costumam caçar. A chuva começa a cair torrencialmente e alivia o calor abafado. A fome vence o medo dos raios e trovões e elas caminham lentamente em direção ao rio, à procura de comida. Tão rápida quanto chegou, a chuva para e o sol ilumina a encosta. No caminho para o rio, as fêmeas e seus filhotes colhem frutos, brotos e raízes que a enxurrada desenterrou. Os jovens se afastam para procurar ovos escondidos nas moitas, pequenos roedores metidos em suas tocas ou larvas nos troncos caídos. Os machos mais velhos sobem a montanha carregando ossos e pedras para se defender ou atacar. Pode ser que voltem com uma carcaça de animal roubada das hienas. Pode ser que não voltem, porque ninguém vive muito tempo neste mundo de dura luta pela sobrevivência. Lucy chega à beira do rio, que com a chuva tornou-se caudaloso. As águas descem rápidas, carregando paus e troncos. Outras fêmeas se aproximam com seus filhotes e, enquanto procuram comida, os pequenos se põem a brincar no barro. Um instante de descuido e o filhote de Lucy escorrega, cai na água e é arrastado pela correnteza. Lucy, desesperada, se atira no rio, enquanto as outras fêmeas gritam, sem poder fazer nada. O filhote consegue se agarrar a um tronco e é puxado e salvo por alguns membros do grupo. Mas Lucy desaparece nas águas. Essa história é imaginária, mas não o que aconteceu 3 milhões de anos depois, nas margens de um rio da África, quando cientistas que procuravam vestígios do passado encontraram um esqueleto fossilizado quase completo, enterrado no lodo. Media pouco mais de 1 metro de altura, tinha postura ereta, mãos semelhantes às nossas. A forma dos quadris e o pequeno desgaste dos dentes fizeram os pesquisadores concluírem ser de uma fêmea que ainda não tinha 20 anos quando morreu. A ganhou o nome de Lucy por causa de uma conhecida canção dos Beatles, Lucy in Tisky with Diamonds, Lucy no céu com diamantes, que os pesquisadores gostavam de ouvir no acampamento. Lucy foi considerado o mais antigo fóssil dos hominídeos que antecederam o homem. Antes dela, vários outros tinham sido encontrados em outras partes da África. O primeiro foi apenas o crânio de um menino, resgatado na África do Sul em 1920. Recebeu o nome de Australopiteco. Em grego, australo quer dizer sul e piteco significa macaco. Uma espécie de Australopiteco era formada por indivíduos de ossatura robusta, outra era de indivíduos franzinos. A testa era curta, o nariz chato e quase não tinha um queixo.
O crânio era bem menor que o do Homo sapiens e a inteligência, também. Acredita-se que, antes de viverem nas savanas, campos abertos da África, as famílias de australopitecos, conforme imaginamos que fossem, os australopitecos caçadores andavam armados e sabiam atacar em grupo. Nos embates, venciam os maiores, que só sabiam atirar pedras e não eram organizados. Australopitecos habitavam as florestas, mas as secas prolongadas fizeram a savana avançar sobre elas, que foram se tornando pequenas, superpovoadas, cada vez com menos comida para todos. Supõe-se que bandos de australopitecos aventuraram-se pelas savanas, carregando seus porretes. Embora sendo mais fracos que os tigres, leões e hienas, tinham algumas vantagens: andavam sobre 2 pés, enxergavam acima do capinzal, tinham ótima visão e mãos habilidosas para fazer armas e usar paus e pedras. Os australopitecos que permaneceram na floresta continuaram vegetarianos, alimentando-se de folhas e raízes. Caçavam só de vez em quando, como fazem os chimpanzés. Mas os australopitecos das savanas conviviam com muitos animais e se tornaram caçadores, o que aperfeiçoou sua habilidade de escolher e preparar pedras, paus e ossos para instrumentos de ataque e defesa. Assim, os australopitecos caçadores se apoderaram da savana. Pouco a pouco, se tornaram caçadores cada vez melhores. Aprenderam a combinar estratégias, atacar em conjunto, numa ajuda mútua, e depois dividir a carne entre eles. Lentamente, australopitecos se aproximam de um filhote de gazela. De um salto, agarram o animal e o abatem a pedradas. Esse método ainda hoje é usado pelos povos caçadores da África do Sul. A atividade da caça foi estimulando cada vez mais a atenção, a audácia e a imaginação dos australopitecos. Para se comunicar, supõe-se que os australopitecos combinavam gritos variados para avisar do perigo, indicar o momento certo de bater em retirada, pedir socorro. Assim, sua intercomunicação se tornou mais eficiente, ajudando-os no aperfeiçoamento de sua organização. A comunicação e a organização social se tornaram cada vez mais eficientes, permitindo explorar ao máximo o ambiente, construir abrigos e fazer instrumentos variados. A caça obrigava os machos a se deslocar para longe, ficando as fêmeas com os filhotes. Os jovens brincavam, atraídos por tudo o que era novidade. Aprendiam o que os adultos faziam, mas também criavam coisas novas. Talvez tenham sido eles que, brincando com os sons, começaram a balbuciar as primeiras palavras. Foram os australopitecos caçadores que evoluíram no correr de vários séculos e originaram os criadores das o caçador traz para a família pedras lascadas. Animal que caçou. Diferentemente, é bom lembrar que o que se conta sobre o modo de dos chimpanzés, vida dos australopitecos não pode ser provado. A única figura do pai se torna presente. O coisa que deles nos restou foram seus esqueletos e alguns machos têm sua fêmea e reconhece instrumentos feitos de pedra. A maneira como viviam seus filhotes foi imaginada pelos estudiosos do passado. Mas essa imaginação não veio do nada. Nasceu da observação do modo de vida dos chimpanzés dos povos primitivos que ainda hoje vivem na Terra. CD 9, capítulo 5. O Criador da Pedra Lascada. As paisagens da Terra mudam bruscamente quando acontecem terremotos e furacões. Elas também mudam lentamente, sem que percebamos. Pedras que rolam pelas encostas fazem parte da desintegração das montanhas através dos milênios. No meio das paisagens que se transformam, a vida também se transforma no decorrer do tempo. Na infindável transformação da natureza, os australopitecos robustos das florestas foram extintos, e os pequenos, depois de 2 milhões de anos, transformaram-se em outra espécie. Junto aos fósseis desses sucessores dos australopitecos, foram encontradas as mais antigas pedras lascadas. E por essa razão que eles ganharam o nome de Homo habilis, por terem sido hábeis fabricantes de utensílios de pedra. A invenção da pedra lascada abriu novos caminhos para a sobrevivência dessa espécie. Embora os australopitecos usassem instrumentos de ossos, paus e pedras cuidadosamente escolhidos na natureza, eles não conheciam a técnica de bater uma pedra contra outra para obter bordas cortantes. O Homo habilis, porém, já fabricava pedras que serviam para cortar, triturar, martelar, cavar e furar. Além de serem armas de defesa contra os inimigos, serviam para caçar e facilitar as tarefas de colheita e preparo da comida. Além dos utensílios de pedra, provavelmente usavam varas para derrubar frutos,
cascas de árvores para transportar o que colhiam e cascas de ovos para beber água. Nesse tempo tão distante, a carne era apreciada, mas difícil de ser conseguida, de modo que os vegetais constituíam a maior parte das refeições. A colheita de frutos, raízes e folhas ajudou nossos antepassados a se familiarizarem com os vegetais e seu uso para alimentação e cura de doenças. Supõe-se que os indivíduos dessa nova espécie já tivessem pele nua, sem pelos, e negra como proteção aos raios solares. Alguns estudiosos da pré-história acham que essa espécie não merece ser incluída no gênero Homo, o mesmo ao qual pertence nossa espécie, por ter o crânio e, por conseguinte, o cérebro menor se comparado ao do homem moderno. De fato, a capacidade craniana do Homo habilis é de 680 centímetros cúbicos, ou seja, pouco mais que meio litro, enquanto a do homem moderno é de 1.200 a 1.600 centímetros cúbicos, ou seja, bem mais de 1 litro. Contudo, quando comparado com o Australopiteco, que tinha apenas 450 centímetros cúbicos de capacidade craniana, o Homo habilis merece ser levado em maior conta, principalmente quando se considera que esse era inventor de instrumentos de pedra. CD 10. Capítulo 6. A dominação do fogo. Anoitece. O vento das montanhas faz com que todos se recolham às cabanas, feitas de paus, cobertas de palhas e peles. A caçada do dia garantia um bom pedaço de carne para cada um do bando. Também comeram raízes e frutos. Dormiriam tranquilos não fosse o medo de um tigre que há dias ronda o lugar. O temor torna o sono leve, e o menor ruído espanta os sonhos. Alguns jovens estão decididos, sairão para caçar o tigre, que só à noite deixa o esconderijo. Tateando, seguem em direção ao rio. Ao longe, raios riscam o céu e os clarões ajudam a encontrar os caminhos conhecidos, pois há anos acampam nesse mesmo lugar. De vez em quando, fazem sons estranhos, que exprimem medo e ansiedade. Acocoram-se ao pé de uma árvore para esperar. Têm nas mãos lanças de pau e machados de pedra. Estão prontos para atacar. Os raios caem cada vez mais perto. De repente, um raio fulmina uma árvore próxima, que tomba em chamas com um estalo. Assustados, os jovens chegam perto e ficam olhando o fogo, encantados. Ficam assim tanto tempo que se esquecem do tigre. Até que um rugido os faz voltar à realidade. O tigre está tão próximo que dá para sentir seu cheiro. Num lampejo de memória, um dos jovens se lembra das tantas vezes que rodeou o fogo, tentando pegar um galho em chamas. Nem ele, nem ninguém do seu povo, jamais teve a coragem de fazer isso porque temem o fogo. Mas agora o rugido ameaçador dá ao jovem uma força sobrenatural, pois está em jogo a sua sobrevivência. Ele corre até as chamas, pega um galho aceso e agita-o no ar, como uma tocha, avançando na direção do animal, que se assusta e foge. Vitorioso, ele volta para o acampamento com a tocha empunhada. Seus companheiros, atônitos, o seguem e todos admiram sua coragem. Vencendo o medo, cada um segura a tocha e ela vai passando de mão em mão. Fogueiras são acesas no acampamento. O fogo chegou. E dali em diante manterá as feras afastadas e todos poderão dormir tranquilamente e sonhar. O fogo foi dominado e se torna um aliado. Essa história é imaginária, pois ninguém sabe como aconteceu o domínio do fogo. Mas ela foi e continua sendo contada por muitos povos através dos mitos. Seja como for que tenha acontecido, o domínio do fogo trouxe segurança tanto aos caçadores que saíam em expedição como ao vigilante que ficava tomando conta dos velhos, das mulheres e crianças. Dali para sempre, o calor do fogo assará a carne e cozinhará as raízes, tornando mais fácil mastigar e digerir os alimentos. Não sabemos como seria a fisionomia do Homo erectus, mas seus esqueletos indicam que eram altos, de ossatura pesada e músculos fortes. O tamanho do cérebro era muito inferior ao do homem atual. O domínio do fogo, que deu aos nossos antepassados um grande poder sobre o meio ambiente, foi uma conquista do Homo erectus, uma espécie que viveu há cerca de 1 milhão de anos. O nome dessa espécie, Homo erectus, indica que esses nossos antepassados andavam sobre as duas pernas. Mas seu fóssil foi encontrado no século XIX, quando ainda não se sabia da existência do Australopiteco e do Homo habilis, que também eram eretos. Na ocasião, o conquistador do fogo foi batizado com o nome de Pithecanthropus erectus, que significa homem macaco ereto. Os Homo erectus foram excelentes caçadores. Acompanhando as rotas das manadas de pastadores, espalharam-se pelo mundo, geração após geração, durante um período de quase 1 milhão de anos. Onde a caça era abundante,
Ficavam alguns anos sem ter como atravessar os grandes rios e as altas montanhas. Eram obrigados a contorná-los, alongando ainda mais seu caminho. De vez em quando, dois bandos se encontravam e, havendo comida para todos, se juntavam. Durante as caminhadas, o Homo erectus deixou vestígios de sua existência, ossadas dos animais que mataram e comeram, instrumentos de pedra, abrigos, madeira carbonizada e até mesmo marcas de seus pés. O vestígio mais antigo do uso do fogo foi encontrado na China, uma pilha de cinzas com mais de 10 metros de altura e 400 mil anos de existência. Sua altura descomunal faz pensar que nessa época o Homo erectus não sabia fazer o fogo e, quando conseguia, com a queda de um raio, tinha que mantê-lo aceso, dia e noite. Se a chama se apagasse, ele teria que passar frio e comer tudo. Gerações e gerações de Homo erectus foram cru, enquanto esperava novo raio atear gradativamente ocupando fogo a mata. Maior a África, sua terra natal estendendo-se depois à Europa e à Ásia. Piton Mauer. Vertezão Lons, Scali. Europa. Torral Bachokutien. Ambrona. Ásia. Ologerzeli. Oceano. Oceano Índico. Oceano Atlântico. Quem sabia fazer o fogo devia ser muito admirado e o Homo erectus viveu na África e respeitado entre os Homo também nas regiões muito frias da Europa. Erectus. Isso porque não é nada fácil atritar onde sua sobrevivência só foi possível porque pau contra uma pedra até conseguir calor suficiente ele dominava o fogo. Até essa época, todos para acender gravetos secos os animais tinham sua sobrevivência regulada pelas condições da natureza. Mas, no momento em que dominou o fogo, o Homo erectus tornou-se o primeiro animal capaz de carregar o calor para onde quer que fosse. O fogo criou um ambiente seguro e aquecido. Ao redor da fogueira, os nossos remotos antepassados se sentavam para cortar e assar carne, comer, dormir, amar e sonhar. Com um vocabulário que aumentava pouco a pouco, foram criando os mitos que contavam a história e a origem do fogo e de todas as coisas. O fogo também era usado para caçar, como indicam as ossadas de elefantes encontradas em vários pântanos da Europa. São tantos ossos que, supõe-se, a manada era empurrada para o pântano por homens empunhando tochas de fogo. Para caçar, os Homo erectus se comunicavam para combinar a divisão das tarefas. Eles também davam nomes aos animais e às plantas, aos lugares e instrumentos, aos sentimentos. Assim, pouco a pouco, o número de palavras foi aumentando. Carregando tochas de fogo, um grupo de Homo erectus cerca uma manada de elefantes, empurrando-os para o pântano. Atolados, sem conseguir se mover, os animais são mortos e esquartejados. Nas regiões de clima quente, o Homo erectus abrigava-se em cabanas feitas ao ar livre ou debaixo de uma marquise de pedra, onde fazia fogo para cozinhar os alimentos. Nas de clima frio, abrigava-se em cavernas depois de expulsar os animais com suas tochas. O Homo erectus tinha cérebro maior e memória melhor do que o Australopiteco e o Homo habilis. A estrutura de sua garganta transformava sons em palavras e foi o desenvolvimento da linguagem, mais do que tudo, que permitiu a transmissão do conhecimento através das gerações. Pouco a pouco, os Homo erectus foram sendo selecionados pelo ambiente de cada lugar. Em seus 1000 anos de existência, os Homo erectus enfrentaram desafios com perseverança e imaginação, resolveram seus problemas e sobreviveram. A espécie humana deve seu nascimento ao sucesso desses nossos bravos antepassados. CD 11. Capítulo 7. O Homo sapiens. É primavera na floresta. Uma raposa põe a cabeça para fora de sua toca, espia e sai com cautela para caçar algum rato distraído. Precisa estar atenta, porque os gatos cinzentos das montanhas também estão à procura de comida. Manadas de renas, cavalos e touros pastam nos campos que margeiam o rio. De vez em quando, levantam a cabeça e apuram os ouvidos, porque os lobos podem atacar a qualquer momento. Elefantes de presas curvas bebem água do rio. Na entrada de uma caverna, na encosta que ladeia o vale, alguns homens endurecem a ponta das lanças nas chamas de uma fogueira e 2 mulheres tiram o couro de uma rena com facas de pedra. A carne da rena não foi suficiente para todo o bando e, para matar a fome, as crianças comem nozes. Vai ser necessário sair para caçar novamente. Todos do bando, umas 30 pessoas, estão ocupados com as suas tarefas: pegar lenha para a fogueira, buscar água, esticar peles para aquecer ao sol, fazer armas e utensílios com pedras e ossos, enquanto as crianças esperam as mães para colher frutas e raízes na mata. Os caçadores estão prontos.
Eles descem a encosta em direção ao rio. Um deles apanha um punhado de terra e solta no ar para ver em que direção o vento está soprando. Precisam se aproximar dos animais contra o vento para não serem percebidos. À beira do rio, um touro pasta longe da manada. A um sinal, os homens se separam e, em silêncio, rodeiam o animal. Quando estão bem próximos, arremessam suas lanças no touro. Enlouquecido de dor, ele sai em disparada, mas cambaleia e cai, logo adiante. Ao ver o touro no chão, um jovem e inexperiente caçador se aproxima para dar o golpe final. Mas, inesperadamente, o touro reúne suas últimas forças, levanta-se e, num golpe certeiro, atinge o peito do jovem com seus chifres pontiagudos. Ambos caem, o jovem, ferido, o touro, morto. Remédios de ervas não conseguem curar os ferimentos do rapaz e, no dia seguinte, ele morre. Uma grande tristeza invade o coração de todos. No fundo da caverna, abrem uma cova rasa, que é cercada de pedras e forrada com couro de rena. Sobre ela colocam o rapaz, deitado de lado e com as pernas dobradas contra o peito, como se estivesse dormindo. Em seguida cobrem seu corpo com flores da primavera, e depois com terra. A história é imaginária, mas 60.000 anos se passaram e uma equipe de arqueólogos encontrou a sepultura desse jovem. Das flores, restaram apenas os grãos de pólen. Essa sepultura, descoberta no Iraque, e muitas outras encontradas em vários locais da Europa pertencem ao mais conhecido homem pré-histórico, o chamado Homem de Neandertal, popularmente chamado de Homem das Cavernas. Em várias sepulturas, ao lado do morto, estavam suas armas e ossos dos animais que ele caçava. Portanto, o Homem de Neandertal é o primeiro hominídeo a deixar vestígios de que acreditava na existência da alma e na vida após a morte. Essa é uma das características do Homo sapiens. Além das sepulturas, outros achados mostram que eles acreditavam num mundo mágico e sobrenatural. Em várias cavernas foram encontradas pilhas de crânios de ursos cuidadosamente arrumados em buracos, parecendo altares. Em outra, encontrou-se uma estátua. Os ursos do passado de barro representando um urso sem cabeça, eram fantásticos animais com mais de 2 metros, um crânio de urso entre os pés. De certo o crânio era de altura. Sua força cabeça da estátua, que seria coberta por uma pele descomunal, era venerada pelo homem de Neandertal de urso durante as cerimônias. O corpo da estátua em cerimônias religiosas, de barro, está todo furado por lanças. O homem de Neandertal tornou-se popular por ter sido o primeiro fóssil humano encontrado numa época em que nem se falava em teoria da evolução. Isso aconteceu em 1856. Quando trabalhadores procuravam cálcio em uma caverna nas encostas do Vale do Rio Neander, na Alemanha. Em alemão, tal quer dizer vale. Daí o nome Homem de Neandertal, ou seja, o homem do Vale do Rio Neander. Naquela época, a maioria das pessoas acreditava que a vida na Terra tinha sido criada cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Ninguém suspeitava que os ossos encontrados pertenciam a um homem que teria vivido há mais de 40.000 anos. Alguns acharam que os ossos eram de um velho reumático, pelo fato de ter as pernas ligeiramente arqueadas. Outros pensaram que o dono do esqueleto tinha andado muito, a cavalo. Em 1924, o homem de Neandertal foi apresentado ao público como um perfeito imbecil, numa imagem que se popularizou através das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados. Hoje, a representação do Neandertal mostra um ser não muito diferente do homem de hoje. Anos depois, outros fósseis de Homo sapiens foram encontrados na França. A tentativa de reconstituir sua aparência quando em vida acabou criando para ele a imagem que a maioria das pessoas visualiza até hoje, a de um homem peludo, com cara de imbecil, coberto de peles, falando através de grunhidos. Numa das mãos segura um porrete, enquanto, com a outra, arrasta uma mulher pelos cabelos. Isso aconteceu porque, no fim do século XIX, a vaidade humana colocava em nossa espécie todas as qualidades da perfeição. Poucos acreditavam que há 40.000 anos teria existido uma raça de homens semelhante ao homem atual e tão inteligente quanto ele. Vejamos o que se falava sobre a evolução do homem nessa época. À medida que a criação se estende, os poderes físicos e mentais ascendem, até se elevarem à majestosa raça humana. Também não aceitável a inteligência dos indígenas e de outros povos primitivos que vivem ainda hoje. Mas o tempo passou. As ideias mudaram e hoje o homem de Neandertal é reconhecido como um homem pré-histórico habilidoso, que criou inúmeras ferramentas como faca, furadeiras e raspadores.
Aproveitava muito bem os ossos dos animais para fazer armas e abrigos. Tinha uma sociedade bem organizada, que cuidava dos velhos e enfermos. Não era, portanto, o selvagem troglodita que muitos imaginam. Hoje a ideia mais aceita é de que esses homens, que viveram principalmente na Europa entre 200.000 e 40.000 anos atrás, que tinham cérebros tão grandes quanto os nossos, ou ainda maiores, provavelmente sejam descendentes do Homo erectus. Talvez o futuro venha a revelar novas possibilidades, pois a história da vida na Terra é como um livro que originalmente tinha muitas páginas, mas dele só nos restaram algumas e, ainda assim, com umas poucas linhas leíveis, nas suas ancas, os neandertais caçam uma rena. Um de seus principais alimentos. Embora tivessem ossos grossos e forte musculatura, eles pouco diferiam do homem moderno. CD 12. Capítulo 8. O caçador de imagens. Durante a noite 3 homens sobem por uma trilha iluminada pelo luar. De quando em quando, param para descansar. 2, ainda jovens, carregam às costas sacos feitos de peles. O terceiro, mais velho, já de barbas brancas, sob e apoiado em seu cajado, caminham mais de 1 hora. Ao amanhecer, chegam a um terraço de onde se avista o vale e os campos onde pastam manadas de gazelas. Pouco a pouco, o sol ilumina as folhagens úmidas de orvalho, um paredão de pedra e a boca de uma caverna. Um riacho cristalino vem lá do escuro das entranhas da terra. Um dos homens pega um pedaço de ferro que traz pendurado no pescoço e risca uma pedra até produzir centelhas para atear fogo ao capim seco, que ele usa para acender a banha de mamute que está na ponta de uma tocha. Segurando-a no alto, entram na caverna. Uma revoada de morcegos assustados enche de ruídos a gruta. Logo na entrada, a luz ilumina as paredes desenhadas. Touros brancos correm pela pradaria, cavalos vermelhos trotam alegremente, veados com flechas no dorso fogem em disparada. São imagens de ação e movimento, formando um verdadeiro tropel em direção ao fundo da caverna. Os homens continuam andando pelo túnel de paredes pintadas e chegam a um grande salão. No teto, a imensa figura de uma vaca preta parece saltar de uma parede a outra. Os homens entram em uma galeria estreita onde a luz das tochas faz dançar as imagens de cavalos, touros, bisões, cabras, veados, mamutes, além de pontos, linhas, retângulos, contornos de mãos. O velho senta-se em uma pedra. Ele é um grande artista de sua geração e continua o trabalho iniciado por artistas de gerações passadas. Os jovens são aprendizes. Com cuidado, vão tirando dos sacos o material de trabalho, pedaços de carvão para riscar as silhuetas dos animais, pedras lascadas para cavar, riscar e furar a parede, terra colorida por minérios, conchas para misturar a terra com sangue e gordura, pincéis feitos de crina de cavalo. Eles conhecem bem os animais e com poucos traços desenham seus contornos. Não podem perder tempo, porque logo as renas seguirão rumo ao norte e eles irão atrás, pois elas são o principal alimento desses artistas e de seu bando. Estarão de volta na próxima primavera e continuarão pintando murais nas pedras. E assim, geração após geração, as paredes dessa e de muitas outras cavernas da Europa, Ásia e África foram cobertas por imagens de animais. Algumas grandes, outras pequenas, às vezes umas pintadas sobre as outras. Em cada região, os artistas tinham seu estilo, mas as pinturas mais bonitas estão nas cavernas da Espanha e da França. Todos os que as visitam saem com a certeza de ter conhecido um mundo antigo e maravilhoso. Os homens que criaram essas imagens viveram há mais de 30.000 anos e eram da mesma espécie que nós, Homo sapiens. Eles viviam na Europa, na África e na Ásia. As pinturas mais famosas são de autoria do homem de Cro-Magnon, assim chamado porque o primeiro de seus fósseis foi encontrado em uma região da França que tem esse nome. Qual a sua origem? A ideia mais aceita é de que eles descendem do Homo sapiens, cuja origem se confunde com a do Homo erectus, o descobridor do fogo. Ninguém consegue dizer com certeza o que levou os homens de Cro-Magnon a gravar e pintar as paredes de cavernas onde eles nem sequer viviam, escolhendo muitas vezes lugares escondidos de difícil e perigoso acesso. Há quem que diga que os Cro-Magnon pintam animais para apoderarem-se das almas dos próprios animais, e tornar mais fácil suas caçadas. No entanto, o animal que eles mais caçavam, a gazela, é pouco representado nos murais. Já o cavalo, raramente caçado, é a figura predominante. Reunidos na caverna, outros acham que as cavernas pintadas eram os Cro-Magnon em lugares sagrados,
onde grupos de diferentes regiões o feiticeiro falar sobre a origem de todas se reuniam para comemorações religiosas. E que as coisas, o homem, a mulher, o bem e o imagem são a narrativa de mitos que contam a origem mal. Supõe-se que de todas as coisas, essa história esteja contada nas pinturas. Seja qual for a interpretação que se dê para através de símbolos, representados pelas artes das cavernas, ela é o marco inicial dos símbolos e imagens dos animais, que representam um mundo imaginário. Bem mais tarde, essa capacidade de produzir símbolos levaria à criação da escrita. Além de pintar, o Cro-Magnon moldava pequenas estatuetas de mulheres com seios e nádegas enormes, que certamente não representavam as mulheres da época, mas sim a grande mãe natureza, que a todos gera e alimenta. Talvez essas estatuetas, de apenas 10 centímetros de altura, fossem amuletos para se ter boa gravidez, parto sem problemas, caça abundante, fartura de um escultor dá aos últimos retoques frutos e raízes. Tanto quanto nós, eles temiam em uma estatueta fome, a doença e a morte. De barro, o Cro-Magnon era embora mudasse de um lugar para outro, esse um hábil construtor de caçadores artistas sempre voltavam para os lugares que armadilhas, como a da figura, que capturam estavam nas rotas de migração dos animais pastadores mamute. Ele também inventou a fisga de traçadas de acordo com as estações do ano, apanhar peixes, mas alguns estudiosos acham que, há 40 não há provas de que já usasse arco e flecha. 1000 anos, vários grupos que viviam bem ao norte da Europa atravessaram as terras geladas junto ao polo, seguindo as manadas de renas. Assim, chegaram à América do Norte. De lá, desceram rumo à América do Sul, em um longo trajeto percorrido por várias gerações. Outros arqueólogos, entretanto, acham que talvez o caminho tenha sido outro, pois no Brasil já foram encontrados fósseis de Homo sapiens sapiens mais antigos que os da América do Norte. Os Cro-Magnon e outras raças de sua época foram excelentes caçadores. Em um determinado lugar, foram encontrados esqueletos de mais de 100 mamutes e, em outro, acharam-se ossos de cerca de 10.000 cavalos selvagens. Muitos acreditam terem sido eles os causadores da extinção dos mamutes e outros pastadores da época. A extinção dos mamutes e de outros grandes mamíferos pastadores coincide com o avanço do gelo dos polos sobre a Europa. Talvez o frio e a falta de alimento tenham sido a verdadeira causa da extinção desses animais. Pouco a pouco, a cultura do Cro-Magnon dá lugar a outra de tecnologia mais avançada, produzida por homens que viveram há 12.000 anos. Estes, certamente, já usavam o arco e a flecha, o barco e o arpão, colhiam trigo selvagem, faziam pão e cerveja, além de caçarem acompanhados do cão, desde essa época o melhor amigo do homem. CD 13, capítulo 9. A domesticação de plantas e animais. Enquanto alguns homens fazem instrumentos para caçar e colher vegetais, as mulheres e crianças cefam o trigo selvagem que cresce por toda parte. É tanta fartura de animais e vegetais na região, que há muitas gerações eles vivem nesse mesmo lugar, comendo o que a natureza oferece, sem terem que andar atrás das manadas de pastadores, fixaram moradia, construindo casas de madeira e pedra. Um grupo de caçadores parte em busca de carne de veado. Nem precisam se afastar muito da pequena aldeia para cercar um bando deles. Atiram as lanças e ferem um dos animais, que sai disparado e entra na mata. Os homens o perseguem, sem notar a presença de 2 lobos, que também estavam caçando e se mantêm à distância, sem contudo perderem a pista de sangue que seu faro consegue perceber. Sem um faro tão bom quanto o dos lobos, os homens perdem a pista do veado. Olham para trás e veem os lobos entrar por uma trilha. A ordem então se inverte. Os homens seguem os lobos, que seguem o veado. Numa clareira, os lobos cercam o animal ferido e um deles pula em sua garganta. Mas os lobos se afastam quando os caçadores chegam e atiram suas lanças. Um caçador abre o ventre do veado, tira suas vísceras e joga aos lobos, que devoram tudo num instante. Enquanto isso, na pequena aldeia, uma garotinha que ajuda a mãe a colher trigo acha um filhotinho de lobo sem mãe e morto de fome. Leva o animalzinho para casa e trata dele com carinho. Quando o pai volta da caçada e vê aquele animal em sua casa, fica furioso. Mas de repente se lembra do lobo que o ajudou a caçar o veado e sua mão acaricia a cabeça do filhote. Meses depois, o homem e o lobo, já crescido, saem para caçar juntos. Daí para frente, ele será o faro do homem e, juntos, se tornarão imbatíveis. Essa história é pura imaginação,
pois ninguém sabe exatamente como aconteceu a domesticação do lobo, o cão selvagem, apenas que essa amizade começou há mais de 10.000 anos. Pouco a pouco, os homens também domesticaram outros animais selvagens, como as ovelhas e cabras, os javalis, porcos, cavalos, touros, patos, gatos etc. Convivendo com as plantas, os homens primitivos foram vendo as sementes cair na terra, brotar e virar plantas, que cresciam, davam flores, que se transformavam em frutos cheios de sementes, que também caíam na terra e tudo recomeçava. Fui observando esse ciclo das plantas que eles aprenderam a enterrar as sementes e a esperar a natureza a fazer seu trabalho. Tendo sementes, frutos e raízes sempre à disposição, além do leite e da caça abundante, nossos antepassados criaram comidas e bebidas, como o pão, o queijo, a cerveja e o vinho. Junto com a culinária nasceram os apetrechos de cozinha, forno, vasilhas, pratos, panelas, conchas, copos e muitos outros objetos. A agricultura e a criação de animais se desenvolveram em várias regiões da Terra, formando núcleos de habitações que eram a domesticação dos animais e a agricultura estão presentes na Bíblia, nas figuras de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Abel era pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Vilas. Elas cresceram e originaram cidades, geralmente localizadas nos vales dos rios, onde a terra era fértil para a plantação. Esses nossos ancestrais, que começaram a criar animais e a plantar vegetais, também desenvolveram outras habilidades, como costurar, fazer sapatos, construir casas, fazer armas, modelar o barro. As imagens que pela primeira vez surgiram nas paredes das cavernas, há 30.000 anos, se transformaram através do tempo, tornando-se cada vez mais abstratas. Esse sistema de sinais evoluiu e se transformou os escritos mais antigos do mundo. Foi através dele que a cultura dos sinais nessas pequenas pedras foi feito, há 12.000 anos. Para nós, não tem significado, mas certamente queriam dizer muita coisa para os criadores dos símbolos. Humana se estendeu no tempo e no espaço, por todo o planeta, através das gerações. De acordo com as convenções da sociedade moderna, o nascimento da escrita estabeleceu um marco entre o fim da pré-história e o início da história e das mais antigas civilizações do planeta. Mas se pensarmos na história da Terra, a pré-história faz parte dela. Mar Negro. No chamado crescente fértil assinalado no mapa pela cor, as aldeias agrícolas já existiam há 10.000 anos. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, está a região da Mesopotâmia, hoje Iraque, nome que quer dizer entre rios. Jericó, Jarmur, são consideradas as cidades mais antigas do mundo. CD, 14. Capítulo 10. O homem. Hoje, nossa viagem termina quando, 10.000 anos atrás, alguns seres humanos se fixaram onde havia grande fartura de animais, que logo começaram a ser criados, depois de domesticados, e onde a terra era fértil para plantar vegetais. Construíram moradias definitivas, que se transformaram em vilas, originando as cidades mais antigas do mundo. A pré-história foi ficando para trás quando os homens riscaram na argila e na pedra os primeiros sinais, contando o que pensavam e o que sabiam. Mais de 3 milhões de anos separam as primeiras pedras lascadas do domínio do fogo. Há um intervalo de 500.000 anos entre as primeiras fogueiras e a domesticação dos animais e das plantas. Mas apenas 8.000 anos separam o surgimento das cidades do lançamento da primeira espaçonave. À medida que a cultura do homem foi se ampliando e se modificando, o mundo foi mudando cada vez mais rapidamente. Nascemos para ver o céu e as águas cristalinas. Mas o céu escureceu de fuligem e muitos rios estão morrendo. Nascemos com pernas boas para andar e correr. Mas ficamos horas, sentados. Nascemos para comer alimentos saudáveis e beber água pura. Mas comemos comidas com agrotóxicos e bebemos água com substâncias químicas que não fazem parte dela. Vivemos quase sem árvores ao nosso redor, sob um céu sem estrelas, sobre a terra coberta de asfalto. Mas, mesmo assim, parece que estamos muito bem, pois a espécie humana continua viva na Terra, criando, inventando e até conquistando o espaço com suas tecnologias modernas. Mas, por mais que sonhe em conquistar o universo, para onde quer que o ser humano vá tem que levar consigo o ambiente em que vive e em que viveram seus antepassados. Por isso, não pode perder seu amor pela Terra. CD, 15. Considerações finais. Se apagarmos o que nos foi ensinado desde nosso nascimento, descobriremos em nosso íntimo os nossos antepassados. O fogo, a água, o ar,
A Terra ainda nos despertam as mesmas sensações que neles despertavam. Nossos sonhos de amor, esperança, lealdade, amizade e tantos outros, nossos medos da doença e da morte são os mesmos dos homens pré-históricos. Cada ser humano, em qualquer canto da Terra e em todos os tempos, faz parte da mesma espécie, o que o torna aquilo que ele é, o único animal que se imagina o tempo agora e depois da morte. Por mais que nosso corpo sinta hoje as mesmas sensações dos nossos antepassados, nunca mais voltaremos à vida que eles viviam. Da mesma maneira que estamos presos às condições de vida na Terra, estamos presos à cultura que desenvolvemos através do tempo. Essa é a nossa natureza, a natureza humana. Pouco a pouco estamos acordando dos sonhos de progresso e tecnologia sem fim. No mundo inteiro, jovens e adultos se perguntam de que vale tanto progresso, se cada vez mais corremos o risco de destruir a Terra com a tecnologia que alcançamos. As invenções humanas nem sempre podem consertar os problemas criados pela própria humanidade. O homem pode acabar com o planeta Terra, mas não está programado para isso. Por essa razão, mais e mais pessoas procuram encontrar soluções para os problemas da sociedade moderna. Nessa busca, o estudo do passado pode nos ajudar a entender o ser humano de agora e a projetar o ser humano que queremos para o futuro. CD 16. Fim do livro. Homem na Pré-História. Autora: Rosicler Martins Rodrigues. Com 35 páginas. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada, em 17 de setembro de 2013. De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Para uso exclusivo de deficientes visuais. Sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução: Ricardo. Biblioteca Braille do Amazonas. A luz através dos dedos. BB, AM. Produção: Wellington Silva.